momentos de alegrias, momentos de tristeza, muitos problemas, muitos sonhos, momentos de depressão. Então, que esses momentos sejam muito saludares, estamos radiando essa prece, e também envolva todos aqueles que estão no livro de prece, encarnados e encarnados, diante da necessidade de cada um, aqueles nossos irmãos que estão no leito do hospital, fizeram cirurgia, o corpo também médico, né? Todo o corpo físico, hospital, que essa prece também possa chegar a cada um. Aí os nossos irmãozinhos que estão na rua, principalmente agora neste dia de frio, que este nosso momento a gente possa transportar essa energia para todos. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o patrono e guia da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco nas quarta-feiras da reunião pública. Nós damos por aberto mais um trabalho na noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, Thiago. Obrigado, Bertoldo. Deixa eu só ligar aqui. Boa noite a todos. Como a casa então está fazendo 60 anos, agora dia 29, nós estamos divulgando todas as atividades que a casa oferece no campo doutrinário. E hoje ficamos de falar sobre a mediunidade, né? Tudo que a gente conhece de doutrina espírita surgiu através da mediunidade. Kardec, em 1853, 54, mais ou menos, ele começa a ter contato com os fenômenos chamados fenômenos das mesas girantes, onde os espíritos movimentavam as mesas e criava-se um código de comunicabilidade para com os espíritos, e eles mesmos foram se apresentando. Somos nós, espíritos, iguais a vocês, com a diferença que não temos o corpo. Somos o destino de vocês após a morte, e vocês são o nosso destino após o nosso reencarne. Nós vamos e voltamos o tempo todo. E com isso, com esse contato, Kardec então lança em 1857, dia 18 de abril, a primeira edição do Livro dos Espíritos. E tudo através de médiuns, onde ele ia mandando correspondências, fazendo as mesmas perguntas para médiuns que não se conheciam em vários lugares da Europa, da América, da Rússia, e recebia as respostas das quais, com essas respostas, ele ia comparando a presença as respostas que os espíritos davam em vários lugares, e com isso eles conseguiam fazer, por comparação, identificar se realmente era o mesmo espírito, se o conteúdo era verídico, se não era, pela comparação que ele fazia com as diversas informações, respostas que ele recebia de vários lugares. Então tudo surgiu através da mediunidade. Até que então, ele lança logo em seguida... Tá ligado? É o verdinho, né? Tá. Lança o Livro dos Médiuns. Tudo que a gente precisa saber sobre mediunidade começa aqui. Essa é a nossa base.
Se um centro espírita, pode-se dizer espírita, precisa se conhecer essa obra, estudar ela, basicamente, para que se permita ter os fenômenos mediúnicos ou as reuniões mediúnicas, ou seja, a parte prática científica da doutrina espírita, que são as reuniões onde a gente tem a comunicabilidade com os espíritos, para se ter uma segurança. Livro dos Médiuns. Mais ou menos o que a gente vai então aqui conversar, porque Kardec, no capítulo que trata sobre os médiuns, ele dá aqui vários tipos classifica vários médiuns, né? Os de efeito físico, os sensitivos, os audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, psicográficos, e assim vai. Então ele diz aqui, de forma generalizada, que todo aquele que sente, num grau maior ou menor, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Seja um arrepio, uma intuição, umas percepções estranhas, exóticas, diferentes do pensamento que estavas tendo no momento, ou as mediunidades mais ostensivas, somos chamados de médium. Então, essa faculdade ele diz que é inerente ao homem. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá outra informação, que a mediunidade ela é uma predisposição orgânica. Por que se dá a mediunidade a todo e qualquer tipo de pessoas? Que tem pessoas que, de certa forma, são médiuns, mas não mereceriam ter a mediunidade. Aí Kardec faz por comparação, dizendo que como a mediunidade é uma predisposição orgânica, ou seja, hereditária inclusive, se tem alguém na sua família com mediunidade, seus antepassados, enfim, há tendências de na família, os seus descendentes também ter essas características mediúnicas. Embora é o espírito que impregna no corpo essa predisposição, se potencializa com a hereditariedade. São informações que Kardec dá. E aí, com essa tendência hereditária, como fica uma predisposição orgânica, Kardec faz essa comparação. Se a boca fosse dada às pessoas que tivessem moral para poder usá-la para falar, maior seria a quantidade de pessoas mudas do que pessoas falantes na Terra. Se a visão fosse dada somente às pessoas que mereceriam, por questões morais, ter a visão, maior seria a quantidade de pessoas cegas no mundo do que pessoas com a visão perfeita. Então, ter a mediunidade, ou ter, assim como ter a visão, ter o ouvido, ter as mãos, ter os outros órgãos, não significa característica de pureza. A mediunidade em si não é sinal de evolução de espírito. Significa que Deus te dá uma ferramenta na tua mão, ou uma lanterna na tua mão, para você iluminar o teu próprio caminho. Para que depois, mais cedo ou mais tarde, você não possa dar a justificativa de que, eu não sabia. Sabia. Porque, de uma forma ou de outra, através da intuição, das tuas percepções, você recebeu na consciência a informação. Deve fazer aquilo ou não deve fazer aquilo. Em sã consciência, todos recebemos as influências dos espíritos, num grau maior ou menor. Então, antes de tudo, a mediunidade é uma ferramenta de crescimento espiritual para quem a tem. Mas eu não pedi. Pediu, meu Deus. É que a gente não lembra. Antes de tudo, a gente não lembra nem de ter pedido para reencarnar. A gente não pediu, a gente implorou. Costumo dizer que isso aqui é mais disputado que vestibular. Mais disputado que concurso público.
o que a gente implora para nascer no Brasil, a gente não faz ideia. É interessante que aí chega aqui, passa um tempo, a gente já quer fugir para Portugal, Estados Unidos, Austrália, né? Assim como na mediunidade também, muitos que a têm, vêm no atendimento fraterno, vêm nas casas de espírito, nos terreiros de Umbanda, para fazer alguma atividade que possa suspender a tua mediunidade. Quem conseguir isso é o mesmo que dizer que pode arrancar o olho? Pode. Pode arrancar o ouvido? Pode, mas vai ficar sequelas. Né? Não tem como tirar a mediunidade da pessoa. O que se tem é que os espíritos deixam de utilizar, assim como um músico deixa o violão lá parado, quieto, e não toca ele. Mas o violão está lá. O potencial de ser tocado, de se tirar sons, está ali. O corpo da gente e a mediunidade é a mesma coisa. Muitas vezes os espíritos se afastam, não que se afastam, eles não utilizam essa instrumentação toda para nos dar uma trégua, para nos dar momentos de reflexão. Algum objetivo tem quando eles dão essa suspensão da mediunidade. O fato é que quando a gente recebe essas oportunidades e a utiliza para o bem seu e para o bem do próximo ao seu redor, você passa a adquirir virtudes que só são utilizadas quando você coloca as suas ferramentas para o trabalho do bem. Você começa a desenvolver potencialidades de liderança, de percepções com o mundo, de empatia com o próximo. Você começa a ter domínio sobre as suas próprias emoções. E para isso, meus irmãos, é necessário conhecimento. Eu sempre falo que o maior inimigo nosso é a falta de conhecimento. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, da questão 917 em diante, sobre a questão do egoísmo e do orgulho, como se combater essas piores chagas da humanidade. E depois a nota de observação que ele dá é que todo orgulho e egoísmo denota característica típica da ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais vulnerável a gente se torna às influências do tempo, às influências dos espíritos. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente sabe lidar com a natureza, consigo mesmo, com os espíritos. Por exemplo, a biologia, ela nos dá informações sobre o mundo que está aqui coexistindo com a gente, só que a gente não vê. Bactérias, vírus, para isso se precisa de aparelhos. A astronomia nos mostra um universo imenso que escapa à nossa capacidade de mensurar. Os espíritos já diziam em 1857 que há muito mais sóis e planetas no universo do que grãos de areia nas nossas praias. Começa a contar a areia na Joaquina e tu vai ter noção da grandeza do universo. A quantidade de planetas, estrelas. Para isso, a astronomia se utiliza de aparelhos, telescópios, satélites, para trazer informações. O Espiritismo, por sua vez, nos mostra o mundo que está aqui coexistindo com a gente, só que muitas vezes a gente não vê. Uns sentem em grau maior ou menor, seja na audição, seja na vidência, seja nas percepções de espaço e tempo, seja sentir a energia dos objetos, seja perceber coisas atemporais, fora do nosso tempo, tanto de passado quanto de futuro, por informações que os espíritos nos passam. Nesse aspecto, se a gente for observar, a história da humanidade é repleta de depoimentos, de registros da mediunidade. O Velho Testamento, o Novo Testamento. Dizem que João Evangelista, quando estava preso na ilha de Patmos, uma ilha na Grécia, recém-formada pelos vulcões, ou seja, só havia rochas, quase que nada de vida. Era uma prisão romana.
Dali, ele conseguiu se desprender do seu corpo, conseguiu divisar o futuro da Terra para mais de 2, 3 mil anos à frente, mas codificou conforme o que ele percebia à época. Ele não conseguia ver o que era um avião, mas descreve então como nuvens de gafanhoto cuspindo fogo. As grandes guerras, enfim. Ali mostram ciclos que a Terra vai passar. Ele não dá eventos específicos, mas de ciclos que a Terra vai passar, que a humanidade vai passar e que está tudo registrado lá. Mas pela mediunidade, que ele com Jesus tinha uma relação direta. Jesus então conseguiu demonstrar para ele o que aguardava para a Terra. Veio mais tarde, reencarnou como Francisco de Assis. E como Francisco de Assis a gente viu as manifestações desse espírito na mediunidade, com manifestações inclusive de curas da hanseníase, com a chamada lepra. Logo em seguida veio um outro, também da constelação da época de Jesus, conhecido como Antônio de Pádua, que muitos conhecem como o Santo Casamenteiro, mas um irmão que tinha uma das mediunidades mais ostensivas que a humanidade já viu na Terra. Não se tem registros iguais. Ao ponto de ele estar na cidade de Pádua, num convento onde os franciscanos estavam reunidos, conversando. Ele era só conhecido como pelas qualidades que ele tinha de lavar bem a louça, que as panelas ficavam num brilho só, e nunca dava a sua manifestação. Até que, com o tempo, numa determinada reunião, o frei que comandava aquela reunião dos franciscanos disse: Antônio, fale, deixe a sua timidez de lado, permita que o Espírito Santo fale através de você. Parece que foi a gota que faltava para ele dar o primeiro empurrão, e ele então começou a proferir, através da mediunidade, discursos que eles ficaram impressionados. E eles começaram então a ficar acostumados com a mediunidade ostensiva dele, ao ponto de, numa dessas, ele se desprende do corpo, pede licença para os presentes, e se manifesta em tempo real na cidade de Lisboa, em Portugal, onde ele vai materializado de corporeidade. Estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E conversa com o juiz que estava fazendo o julgamento do pai dele, que estava sendo acusado por matar um cidadão. Ele, sabendo que o pai era inocente, ele chega, pede a licença, conversa com o juiz e diz: se o morto falar que meu pai não lhe matou, o senhor absolve meu pai? Sim, com certeza. Então vem. Foram até o caixão, abriram o caixão, ele se atira no buraco, levanta a caveira, o corpo do recém-morto. Foi meu pai que lhe matou? Não. Imagina o morto ali falando. Imagine a capacidade vital, de fluido vital, que ele conseguiu fazer materializar para que o morto lhe desse então o depoimento. Não foi seu pai que me matou. E o pai então foi absolvido. Ele então se desmaterializa e acorda de novo em Pádua. Tudo isso, meus irmãos, estão registrados, esses eventos, nos arquivos do Vaticano. São histórias da mediunidade. Sabe-se de outro momento que, como ele tinha um discurso que atraía pessoas da Europa inteira, quando ele entrava numa capela qualquer, que não tinha condições de abrigar mais de 1000 pessoas, as pessoas ficavam ao redor, nos campos, e ele então passava a proferir, e a voz, feita nos recursos dos alto-falantes que a gente tem hoje, ela ia ao alcance de todos os que estavam ouvindo à distância, com detalhe, no idioma pátrio deles. A voz ia. Fizeram um palanque bem alto, com os pés falsos, para que ele caísse daqueles 5 metros e morresse. O palanque caiu e ele ficou levitando lá em cima.
flutuando. E continuo a proferir a mensagem do Cristo. Tudo pela mediunidade, das mais diversas formas possíveis que temos registrado em todas as histórias da humanidade. Recentemente, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, com seu amor imenso. Não é uma exclusividade do Espiritismo a mediunidade. É característica natural do ser humano. Então eu estou fazendo todo esse apanhado para a gente entender a importância da gente estudar a mediunidade. Estudar, antes disso, a doutrina espírita. Por que estudar? Kardec ele classifica que das reuniões ditas sérias, as frívolas e as experimentais. As frívolas eram aquelas que as pessoas se reuniam de uma forma qualquer, só como ocupação, como entretenimento, para conseguir informações dos espíritos. E muitas crianças hoje fazem a brincadeira do copo, aquela coisa toda, que volta e meia a gente tem que socorrer as famílias pelas brincadeiras que ficam fazendo, mexendo com quem não deve ou não sabe como lidar, e depois ficam com medo, amedrontados, e aí é onde a gente dá as orientações. Então as pessoas procuravam para saber se tinham herança, se conseguiam algum amor na vida. Eram as reuniões frívolas. Tinham aqueles que, com características científicas, faziam reuniões experimentais. Pronto, viu os dados, coletou, deu. E não fazem aplicabilidade das informações para a sua vida. As reuniões sérias, Kardec coloca como sendo toda aquela que o primeiro objetivo é o aprendizado. Então, nas reuniões mediúnicas, a gente sempre coloca qual o objetivo de uma reunião mediúnica? A maioria das pessoas fala fazer a caridade. Não é fazer a caridade. Esse é o terceiro objetivo. Na ordem, né? Não que um seja menor, mais importante que o outro. Mas pela ordem. O primeiro objetivo é aprendizado. Eu adquiro informações. O segundo objetivo é, já que eu estou recebendo essas informações, eu vou aplicar essas informações na minha vida. Eu vou me tornar uma pessoa melhor com essas informações. Em me tornando melhor, a capacidade de fazer a caridade, que é o terceiro objetivo, então vai se tornar muito mais expansiva. Então vamos lá. Quando o Espírito está se manifestando na reunião mediúnica, lá com seus estertores, com a sua raiva, com a sua ameaça, ou com a sua brandura, com o seu carinho, com a sua orientação, em outras palavras, o Espírito está me dando uma informação. Está vendo, Jean? Se tu fizeres o que eu fiz, tu vai ficar que nem eu, quando desencarnar. Então, quando tu recebe esses tipos de informações, tu passa a mudar a tua vida. Porque naturalmente tu sabe que diante de um evento qualquer, que lembre aquela informação que o Espírito deu, opa, eu não quero ficar que nem ele. Eu não vou fazer isso para mim. A gente muda. É compulsória a coisa, é automático. Eu não sou referência para ninguém, mas vou dar só um exemplo rápido. Eu, particularmente, não tenho ambição por dinheiro. Aí vem um determinado irmão me oferecer dinheiro para a campanha política. Eu olhei bem sério para ele. Isso aí vem, faça a vida cobra caro, né? Não quero, amigo. Não, mas vem, tá. Não quero, irmão. Não é à toa que na reunião mediúnica aparece um monte de espíritos de políticos falando dos horrores que estão sofrendo por causa dos erros que cometeram. Sério? Arregalou um olho desse tamanho. Sério? Que aparece espírito político? Quem é? Te cuida que tu pode ser o próximo. Saí correndo, não me afortunou mais. Por quê? Tive informação. Ela não é garantia de que eu vou acertar sempre. Mas ela me dá uma predisposição, com a informação, a desenvolver virtudes que vão ser antídotos para enfrentar esse mundão aí que está cada vez mais perturbado.
Então, quando o Espírito vem e se manifesta, ele está dizendo, está vendo? Se tu fizeres o que eu fiz, tu vai ficar que nem eu. Vamos supor que é um Espírito do bem, trazendo brandura, amor, e ele dá exemplos do que fez na vida. Gente, quem é que não quer desencarnar e ver Jesus depois? Ou, no mínimo, não ter que passar pelas zonas de sofrimento, de angústia, de sentimento de culpa, de tortura. Todo mundo quer ter uma brandura depois que ao desencarnar, um ambiente melhor, as pessoas, teus amigos te recebendo. Que bom, tu conseguiu. Diferente, né? Que tu olha as pessoas que tu ama, que investiram, cuidaram em ti, e tu querer fugir deles, se esconder, se embrenhar nas zonas da escuridão, por sentimento de culpa. Toda a atividade espírita séria, o primeiro objetivo é o aprendizado. Por isso que a nossa casa aqui, a bandeira principal que a gente carrega aqui, é a educação. Com todo respeito às demais casas, que tem foco na cura, em outros tipos de foco, de objetivos. Mas o nosso objetivo principal aqui da casa é a educação. Porque a informação que a gente está recebendo é que vai te dar predisposição, como eu falei, a enfrentar as situações do dia a dia. Não aceitar com facilidade o convite do revide. Opa, tu pensa? Tu aprende a te conter em 10 minutos? Né? Em 10 segundos a gente faz besteira para 10 anos? Palavras ao vento não voltam mais? Então quando tu aprende a conter, a lidar contigo mesmo, tu passa a entender a importância das tuas atitudes, das tuas escolhas, e passa também a entender a influência dos espíritos o tempo todo na nossa vida. Por exemplo, que eu já utilizei aqui em outras vezes, se eu estou triste, você está alegre, a gente começa a conviver, das duas uma, ou eu fico alegre, ou você fica triste. Ou um outro exemplo, se eu estou amarelo, você está azul, e a gente se aproxima, ou eu vou ficar azulão, ou você vai ficar amarelão, ou os dois ficam verdes. São energias que interagem uma com a outra. Muitas vezes estamos com pensamentos estranhos, persistentes, que não são nossos, são dos espíritos. E Kardec deixa bem claro na questão 459 do Livro dos Espíritos, que a gente deixa aqui a indicação para os irmãos lerem. Podem os espíritos interferir em nossos atos, em nossos pensamentos? Sim, muito mais do que a gente imagina, ao ponto de que diariamente são eles que dirigem os nossos atos. Quando eu li essa resposta, eu me senti um fantoche, um autômato. Tá, o que eu penso então não é meu, é do espírito? Cadê meu livre-arbítrio? Kardec se aprofunda no assunto e faz outras perguntas. Tá, como distinguir se o pensamento é meu ou é do espírito? Resumindo, ele diz que, olha, é até interessante que tu não saiba. Avalie o conteúdo. Porque é muito fácil botar culpa no outro. Que dirá nos espíritos, não fui eu que derrubei isso aqui, foi um espírito que veio em mim. Você ofende alguém, não fui eu, foi um espírito. É fácil. A prioridade é o conteúdo. E com o estudo a gente entende que, se tu sente que um pensamento é ruim, te contenha. Não dá vida, não dá vazão para isso. Substitua por outro. Se você percebe que um pensamento é bom, materializa. Acordou de manhã, hoje eu vou limpar a casa. Aí você vê um monte de louça que tem para limpar, sujeira para tirar. A primeira reação que vai dar é, não quer. Continua, persista, materializa. Espírito obsessor, como eu falei em outras vezes, ele não inventa. Ele não inventa emoções. Ele não inventa defeitos em ti. Ele só se aproxima, observa o que tem em ti e aumenta o que está em ti. Então o obsessor não inventa, ele só aumenta. Eles não têm capacidade de implantar em ti qualidades que você não tem. Só os espíritos superiores.
Os que estão nas frequências da maldade, eles simplesmente potencializam os nossos defeitos. E quando a gente passa a estudar a mediunidade, a gente se aproveita dessa influência deles, já que Deus não está distraído, Deus permite isso, para você então canalizar o teu foco em combater essas más tendências. Então, feliz daquele que tem lucidez dos seus defeitos, que a maioria das pessoas não se dão conta e deixam fluir, deixam extravasar, dão vida para os seus instintos, para as suas vísceras, e caem no lamaçal da angústia, da culpa, do medo, da depressão, da desistência, do desencanto, que está virando uma pandemia. Que se a gente for olhar nesse sentido, o Covid foi só uma degustação pelas pandemias psicológicas que estão afetando a humanidade inteira. Os hospitais estão abarrotados de pessoas doentes por questões psicossomáticas. Cânceres diversos que surgem, né, Paulo? Por questões psicossomáticas. Consultórios de psicólogos e assim vai. Abarrotados de pessoas adoentadas. Então, meus irmãos, como é importante a gente se espiritualizar, conhecer de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, como filosofia de vida. E aí você, então, se identificando, adquire uma bandeira, uma missão. E é isso que vai nos dar antídoto para a gente enfrentar as dificuldades da vida e ter um motivo a mais, porque a maioria das pessoas trabalham para comer, comem para trabalhar, dormem para trabalhar, trabalham para dormir. Vivem as vísceras, a subsistência, o dia a dia. Cadê o algo a mais? A canalização das tuas potencialidades. Ah, vou salvar os sabios do Campeche. É uma missão. Vou cuidar da natureza. É uma missão. Aqui na Casa Espírita, nós temos um monte de bandeirinhas aqui para compartilhar com os irmãos que quiserem dedicar suas atenções para a área assistencial. Temos idosas. Temos gestantes. A arte de ouvir, emprestar o ouvido às pessoas no atendimento fraterno que nós temos nas quartas à noite após as palestras, nos sábados à noite após as palestras. Quando a pessoa está no atendimento fraterno, ela está falando a mesma coisa, está te dando informação. Está vendo, Jean? Se tu fizeres o que eu fiz, tu vai ficar que nem eu. É informação preciosa, que a gente sempre vai ter alguém com um gatilho que vai demonstrar as tendências que tu tem. Como tu vai dizer algo para a pessoa se tu tens as mesmas tendências? Isso naturalmente faz com que você se sinta motivado a melhorar-se por dentro, desenvolver virtudes, combater vícios. Então nós temos vários tipos de oportunidades aqui, que com o aprendizado espírita você pode fazer a caridade espírita. E no campo da mediunidade, imagina você desencarnando, passando por mais de 15, 20 anos, sofrendo horrores, por sentimento de culpa, ou perseguindo alguém por vingança, por ciúme, por posse. Aí vem alguém, te chama, vem cá. E você se manifesta no médium. Entra um transe ali, uma conexão de mente com mente. O médium passa a transmitir as tuas sensações, os teus sentimentos. E você então passa a ser esclarecido por uma pessoa e você acorda. Obrigado. Vai para a luz. Você começa a ter outras percepções, faz outras escolhas. Tem pessoas que ficam séculos. Tem pessoas que é horas. E já entende o processo e segue o caminho. Quanto mais a gente se espiritualiza, menor é o tempo de transição nas zonas umbralinas. Isso quando você aplica o conhecimento espírita. E não está relacionado a quem faz palestra. Várias vezes a gente escutou aquelas historinhas do fulaninho que estava lá escutando
um Zé Ninguém, e quando desencarna, o palestrante sem luz nenhuma e o outro lá cheio de luz. Por que tu estás assim? Eu que dava palestra, tu só ouvia, eu aplicava o que tu falava. E tu não. Então é vivência daquilo que tu aprende. Não adianta só eu ter a informação, o conhecimento e não aplicar. Voltando para a reunião mediúnica, você então se liberta quando se manifesta numa reunião dessa. Estou imaginando todos nós aqui desencarnados. Imagina agora você, como médium, participando de uma reunião. A quantidade de espíritos que são amparados, que são assistidos, que são envolvidos por esse amor. Aí a gente tem depoimentos dos mais lindos possíveis, meus irmãos. Espíritos que vêm com as suas características diversas, independente das religiões que eles apresentam, trazendo outros em sofrimento, e na reunião mediúnica a gente dá o amparo, o magnetismo, a palavra, a informação, e esses irmãos então se desprendem daquela frequência, daquela tela mental e passam então a criar novos projetos para o futuro. Meus irmãos, isso é libertador. Se você quer fazer parte de uma atividade dessa, a casa não está fechada para isso, mas tem um protocolo para se seguir. Nós, geralmente, começamos pelos estudos sistematizados da doutrina espírita, que na semana que vem vai ser falado sobre esses estudos. Né, Paulo? Semana que vem. Depois que você completa os estudos, ou está nessa transição de completar, a gente entra nessa atividade que a Federação Espírita Brasileira nos oferece. São 2 módulos: mediunidade, estudo e prática. É um resumão da mediunidade que ele pega tanto do Livro dos Médiuns, quanto de outras obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros vários, para nos dar informações para que em conjunto a gente possa formar novos médiuns na casa. Por que a gente segue esse protocolo? É muito demorado. Se tu quiseres adotar isso como missão de vida, no instantinho passa. Quando vê, você está participando da reunião mediúnica. Porque se você participar, ou em qualquer casa, ou qualquer grupo prático, e a pessoa disser, ou o dirigente, seja quem for, o que você tem é mediunidade, vem trabalhar com a gente, sem te dar um estudo prévio, na atitude, ele está demonstrando 2 possibilidades, com todo respeito. Ou dando atestado de ignorância, que ele não sabe como está fazendo, ou ele está com segundas intenções, da vaidade, algum interesse escuso, que não está bem claro. Mas não se permita, meus irmãos. Estude primeiro. Entre nesse universo da doutrina espírita. Vai buscar conhecimento. Para que então, dessa forma, você consiga fazer com segurança. Porque um dos maiores obstáculos que se tem para aplicar a mediunidade, colocá-la em prática, se chama obsessão. Influência dos espíritos ruins sobre nós. Acho que esqueceu, temos também um estudo aprofundado da doutrina espírita. Que esse é um contínuo do estudo sistematizado, que você pode fazer o estudo da mediunidade, obrigado, Bertoldo, e o estudo aprofundado, que a gente continua sempre. A casa não para. Eu, particularmente, estou desde 89. Comecei a estudar o Livro dos Espíritos, terminei, voltei para ele. Livro dos Médiuns, terminei, voltei para ele. Comecei o estudo sistematizado, terminei, voltei para o início. Terminei, voltei para o início. Terminei, voltei para o início. E não paro. Hoje estou coordenando uma turma nas quartas-feiras. Alguns alunos estão aqui. Porque a gente fica no 2º andar, nas quartas-feiras, conduzindo esse estudo sistematizado. Então, não tem como você, por exemplo, se defender da influência de um espírito intelectual, mas sem amor, quando ele tenta te pegar pela vaidade,
Olha que manifestação bonita que você teve. Ah, a minha manifestação, a psicografia foi uma perfeição. Eles começam pela vaidade. Como lidar com os obsessores? Para isso, a gente tem uma outra atividade. Estudo também contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está a moral do Cristo, resumida nesta obra, que é o antídoto para a gente lidar com os gatilhos que eles acionam na gente. A vaidade, a culpa, o medo, a desistência, o orgulho, o egoísmo, a ambição. Mediunidade, meus irmãos, não é para se utilizar como trampolim de autopromoção. A mediunidade é uma característica ou predisposição orgânica, mas quem a utiliza são os espíritos. Então, por exemplo, eu não posso ir ali na rua, botar uma cancela de pedágio e cobrar pedágio em via pública, que não me pertence, de quem passa por ali, sendo que todo mundo paga imposto igual. Eu não posso cobrar aquilo ali. Mediunidade não é para promoção pessoal. Aquele que o faz de forma de obter dinheiro em espécie, aquele que o faz para ter promoção de vaidade, de os personalismos da vida, estão criando abismo lá na frente, porque os obsessores só estão potencializando aquilo que está na pessoa. E, infelizmente, o aprendizado vai ser vivencial através da dor. Então, não estou fazendo terrorismo. A gente simplesmente está replicando aqui o convite que é de Jesus, não é nosso. É através do amor. Porque se você não for pelo amor, o teu aprendizado vai ser vivencial. Jesus diz, misericórdia quero e não sacrifício. O amor cobre a multidão de erros. É com amor, na prática, adotando essa missão na sua vida, seja de que forma for essa tua bandeira, mas com amor, é que você vai se desenvolver em virtudes que com o tempo você vai se tornando cada vez mais dono de si mesmo, iluminado. Iluminado é que a luz não é minha, mas eu me permito ser iluminado pelo alto, pelos bons espíritos, pelo Cristo. Então, meus irmãos, sintam-se convidados a participar dos estudos dessa casa. Venham assistir às palestras, venham fazer parte desse movimento da área assistencial, da área da mediunidade, da divulgação da doutrina espírita. A casa não está fechada, mas ela tem um protocolo a se seguir, porque se a gente não segue esse protocolo, a gente vai te dar uma insegurança mediúnica. Se a gente segue esse protocolo e todos seguem por esse caminho, a gente está dando uma estrutura de sustentação para a pessoa. Os problemas, os desconfortos mediúnicos, os espíritos dão uma trégua. Eles nos protegem, porque você está querendo aprender, se desenvolver. E com o tempo você está no processo. Eles não vão te excluir dos teus defeitos, das consequências dos teus defeitos, mas vão te dar força para enfrentá-los e se trabalhar por si mesmo. Então, mais ou menos resumido aqui, é a missão mediúnica da casa, né, em que a gente pode, então, trabalhar a mediunidade de forma mais profunda, compartilhada, com amor, formando essa família espiritual, aqui no caso de Manuel Francisco da Luz. Agradecemos aí o carinho, a troca, né, de simpatia, de acolhimento de todos. Fica então o convite, meus irmãos. Venham fazer parte do estudo da nossa casa. Né? Os irmãos que quiserem mais informações, é só pedir ali na recepção, ou qualquer um de nós aqui, para ver quais são os grupos que existem na casa, para a gente, então, te incluir da melhor forma possível. Obrigado pela presença de vocês todos, que Jesus nos conforte a todos. O gancho que já deu, nós temos um grupo de estudos tematizado pela doutrina espírita, que está aberto ainda no sábado, a partir das 17 horas. Às 17 horas, quem quiser participar, ainda está no começo, né? Está estudando ainda a parte
histórica, né? Dá para entrar sem problema nenhum, né? Só vir aqui se apresentar, não tem inscrição mais, né? Porque o grupo já está adiantado, mas vocês podem participar sem problema nenhum, vão pedir o contexto do estudo. Então, para finalizar, né? Deixa eu só desligar essa parte aqui, porque